Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, a gente vai começar falando de economia. Após recorde em setembro, os serviços registraram baixa em outubro. Segundo o IBGE, 22 unidades da federação tiveram queda no mês. O setor de serviços registrou recuo de 0,6% na passagem de setembro para outubro. De acordo com o IBGE, com o resultado do mês, o setor interrompeu a sequência de 5 resultados positivos desde maio, quando acumulou ganho de 4,5%. O setor ainda está 10,5% acima do nível pré-pandemia. O acumulado de janeiro a outubro chegou a 8,7%. Em 12 meses, 9%. 3 das 5 atividades investigadas pelo IBGE acompanharam a queda da taxa total, transportes, serviços administrativos e complementares e dos prestados às famílias. Os outros serviços e informação e comunicação ficaram no azul em outubro. Em outubro, 22 das 27 unidades da federação tiveram baixas. Os impactos mais importantes vieram do Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já São Paulo exerceu a principal contribuição positiva no mês, seguido por Mato Grosso. E olha só, o temporal que atingiu São Paulo causou transtornos e prejuízo na capital. A cidade ficou em estado de atenção para alagamentos. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura registrou pelo menos 9 alagamentos, sendo 5 deles intransitáveis. De uma hora para outra, o dia virou noite e pegou de surpresas muitos paulistanos que tentavam chegar ao trabalho nesta manhã. A forte chuva e a ventania derrubaram árvores e provocaram falhas de energia no metrô. Às 7h20 da manhã, toda a cidade de São Paulo ficou em estado de atenção para alagamentos. Quem usava o transporte público acabou se atrasando com a paralisação da linha 4 amarela. Por uma falha na energia, o metrô parou. Os usuários do transporte relataram superlotação nas plataformas das estações e paralisação do metrô, escadas rolantes e elevadores. Assustados, alguns passageiros acionaram o botão de emergência dentro do trem, que estava muito cheio e sem circulação de ar. Algumas pessoas acabaram descendo na via. Na Zona Sul, o temporal derrubou árvores em cima de carros. 2 pessoas ficaram sem poder sair do ônibus até que técnicos pudessem desligar a energia elétrica dos fios atingidos com a queda da árvore. E eu falo de notícias internacionais agora. Autoridades australianas confirmaram nesta terça-feira a morte de 6 pessoas em um raro tiroteio no país. A Austrália conta com uma das legislações mais rígidas do planeta sobre porte de armas. E entre as vítimas estão 2 policiais. 6 pessoas morreram, incluindo 2 policiais, durante um tiroteio entre forças de segurança e suspeitos entrincheirados em uma área rural no leste da Austrália. A informação foi confirmada por autoridades nesta terça-feira, acrescentando que 2 agentes ficaram feridos no episódio. O confronto aconteceu quando 4 policiais aparentemente envolvidos em uma investigação de desaparecimento chegaram a uma pequena propriedade na cidade de Wimber, no estado de Queensland. A polícia não revelou a identidade dos suspeitos, mas a imprensa local informou que a propriedade estava no nome do irmão e da cunhada de um diretor de escola que desapareceu no ano passado. Esse tipo de tiroteio é raro na Austrália, que tem uma legislação sobre posse de armas que está entre as mais rígidas do planeta. E ainda falando de notícias internacionais, Venezuela e Colômbia vão reabrir completamente suas fronteiras terrestres a partir de 1º de janeiro. O rompimento entre os 2 países tinha acontecido depois que os colombianos não reconheceram a vitória do venezuelano Nicolás Maduro nas eleições presidenciais. O anúncio foi feito pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro em pronunciamento transmitido pelo canal estatal. Estamos preparando tudo para cumprir o que anunciamos, para cumprir a palavra prometida com o presidente Gustavo Petro, de abrir em 1º de janeiro. Começando o ano de 2023 para que essas fronteiras sejam funcionais, livres. Funcionais, livre. Os vizinhos iniciaram em 26 de setembro um processo de abertura da fronteira terrestre, parcialmente fechada por 7 anos e completamente bloqueada há 3 anos, quando Maduro rompeu relações depois que o governo colombiano anterior não reconheceu sua reeleição. Assim que chegou ao poder, Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda da Colômbia, procurou restabelecer o vínculo e pressionou pela reabertura das fronteiras. Atualmente, a ponte Simón Bolívar permanece aberta, ligando Cúcuta à cidade venezuelana de San Antonio del Táchira, para veículos de carga entre 10 e 17 horas e para pedestres entre 5 e 18 horas.
Espera-se que na próxima quinta-feira seja lançado um plano de testes na ponte Tienditas, rota terrestre que não foi inaugurada desde a sua construção em 2017. E olha só, o atacante brasileiro Neymar teve uma vitória fora de campo. O jogador teve absolvição confirmada nesta terça-feira. Ele enfrentava um processo por irregularidades na contratação pelo Barcelona em 2013. Além de Neymar e os pais, também foram inocentados no processo iniciado pelo Fundo de Investimentos DIS, dois ex-presidentes do Barcelona, Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu, e o ex-presidente do Santos, Odílio Rodrigues Filho. O DIS, dono de 40% dos direitos federativos de Neymar quando ele ainda era uma promessa do Santos, recorreu à justiça espanhola com acusações de que as partes teriam ocultado o verdadeiro valor da transferência. O Fundo de Investimentos também alegava não ter sido informado sobre um suposto contrato de exclusividade assinado em 2011 com o Barcelona, que teria prejudicado a livre concorrência pela contratação do atacante. O Ministério Público inicialmente concordava com parte das acusações do DIS, mas acabou considerando que as denúncias estavam baseadas em presunções e que o processo era mais adequado na esfera civil do que na criminal. E vamos falar agora da Copa do Catar, que hoje tem a primeira semifinal. Com a derrota na estreia e vitória nos pênaltis nas quartas de final, a Argentina vem realizando uma campanha dramática nessa Copa. Um enredo digno de uma letra de tango. A Argentina chegou à Copa do Mundo com uma invencibilidade de 36 jogos, considerada uma das favoritas a vencer a competição. A derrota logo na estreia de virada para a Arábia Saudita colocou em dúvidas a capacidade da seleção ir longe no torneio. Na segunda rodada, a vitória contra o México veio, apesar de um desempenho considerado abaixo do que o elenco podia apresentar. Mas a partida parece ter dado o caminho a se seguir. O volante Enzo Fernandes entrou ao longo da partida, melhorou a dinâmica do meio-campo argentino, foi premiado com um golaço que sacramentou o placar e ganhou a titularidade. Ao lado de Rodrigo De Paul, compõe o meio-campo que dá a sustentação para que o craque Lionel Messi comande o ataque. Apesar da melhora do time, as duas classificações no mata-mata tiveram nuances de dramaticidade que os argentinos costumam gostar. Contra a Austrália, o goleiro Emiliano Martínez precisou fazer milagre no último lance do jogo para evitar o empate. Contra a Holanda, a partida parecia controlada com os 2-0 até os 38 do segundo tempo, quando o atacante Weghorst apareceu para fazer 2 gols e levar a partida para a prorrogação. Nos pênaltis, os argentinos contaram com a estrela de Martínez, que defendeu 2 cobranças e colocou a seleção na semifinal. O clima de otimismo é demonstrado nas ruas de Doha, que mais parecem Buenos Aires, e nos estádios por onde a albiceleste passa, que se transformam no Monumental de Núñez por 90 minutos. Em campo, os jogadores demonstram ter entendido a importância do título para o país. É a última chance de Lionel Messi conquistar a Copa do Mundo, que a Argentina não vence desde 1986, além de ser a primeira edição da competição sem Diego Armando Maradona nas arquibancadas. E vamos falar do outro lado dessa decisão. Embalada pela vitória sobre o Brasil, a Croácia tenta derrubar outro gigante do futebol sul-americano. Se em 2018 a Croácia chegou na final da Copa do Mundo sem enfrentar muitos dos principais concorrentes, para repetir o feito na edição deste ano, o time de Luka Modric encontra no caminho gigantes do futebol. Um deles já foi, nas quartas de final. A seleção xadrez passou pelo Brasil em um jogo com contornos de dramaticidade. Nos acréscimos do primeiro tempo da prorrogação, Neymar abriu o placar e parecia ter feito o gol da classificação brasileira. Mas faltando 4 minutos para acabar a prorrogação, o empate veio e a vaga foi assegurada nos pênaltis, eliminando os pentacampeões do mundo. O próximo adversário dos croatas, que estão pela terceira vez na semifinal da Copa, é a Argentina, bicampeã mundial e cujos torcedores têm transformado as ruas de Doha em uma espécie de Buenos Aires oriental. Além de Modric, a Croácia conta com um meio de campo forte, com Brozovic e Kovacic comandando as ações junto do melhor jogador do mundo em 2018. Eles se posicionam à frente de uma linha defensiva que tem dado o que falar na Copa. Guardiol é um dos melhores zagueiros da competição, acompanhado do sólido Lovren. No gol, Livakovic tem feito defesas impressionantes e é a esperança em caso de disputa de pênaltis. Pensar em penalidades para essa semifinal não é exagero. Dos últimos 6 confrontos eliminatórios em Copas do Mundo da Croácia, 4 foram definidos na marca da cal e somente a derrota para a França na final não foi para a prorrogação. O jogo ainda é uma chance de revanche para os argentinos, derrotados na Rússia por 3-0 na segunda rodada da fase de grupos. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!